Saudações, meus irmãos, na paz do Senhor. Bom, espero que vocês estejam todos assim bem, espero que todos estejam bem. Esse vídeo é um testemunho pessoal que aconteceu comigo ainda esse mês. Bom, todo mundo sabe que eu tenho uma amiga lá do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que ela é youtuber. Ela é youtuber de gacha, assim como eu. E ela, como é que se diz? Eu e ela temos uma intimidade grande, graças a Deus, né? Que a gente é amigo. Assim, é tipo assim, ela é minha irmã e eu sou irmão dela. Uma amizade nada além disso. E nesse momento eu tava chegando em casa, tava ensaiando com os jovens da minha igreja aqui de Guriê. Só que do nada eu recebo uma mensagem dela, dizendo: Pedro, eu vou precisar da tua ajuda. Eu queria falar com alguém. Eu disse: tá, bora, a gente pode conversar. E quando a conversa, e quando ela conversava, ela meio que falava problema, ela dizia que ela ficou com vontade de parar da caminhada, desistir. É, tentou, ela assim, ela teve, como é que se diz? Ela teve um tempo, ela disse que queria parar, queria desistir. Teve até momentos que ela disse pra mim, dizendo que queria desistir, porque para ela não tinha mais nada para ela. Ela disse que queria desistir. Ela estava com a frieza espiritual, lutando contra a frieza espiritual. E ela disse que queria falar com alguém. E ela disse que a única pessoa que era disponível para falar era comigo. E eu disse: Beth, pode falar, fique à vontade. Ela começou a me desabafar, conversar tudo. Claro, não vou contar o que ela contou, porque é pessoal. Mas o que eu posso dizer é que ela sentiu vontade de parar e queria sair da presença do Senhor. Mas então, é... mas então, ela estava com vontade de chorar. E eu comecei a cantar uns louvores para ela. De vez de eu falar assim: não desista, não pare, Deus colocou no meu coração para dizer assim: cante, canta esse louvor. E eu comecei a cantar o primeiro louvor, que é do Canção e Louvor. Eu cuido de ti. Eu comecei a cantar, cantei um pedacinho, a metade do hino. E depois o Espírito Santo pediu para cantar outro, que é aquele Aceita o Teu Chamado, de Bruna Carla. Eu cantei para ela. E depois eu cantei aquele louvor Pra Onde Eu Irei, da banda Morada. Só que teve um louvor que eu cantei que eu achei estranho. Como assim, Pedro, você achou estranho? É que eu nunca escutei ninguém cantar esse louvor. Deus fez tipo o seguinte. Fez tipo o seguinte. É, ele colocou um louvor. Ele colocou um louvor que ela tava passando. Eu cantei as cores que ela tava passando. Aí eu do nada comecei a cantar o refrão. Cantando o refrão. E cantei o refrão desse louvor. E cara, Deus, a gente tava sentindo uma presença tão grande nas nossas vidas naquele momento, que se tu sentisse no mesmo momento que eu e ela sentia, era tão forte. E de noite,
quando terminei de conversar com a Beth, de noite eu teve o culto, né? Eu participo de um ministério de louvor de uma banda lá na minha igreja. E eu assim tava cantando o louvor Que Ele Cresça. Aquele. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aí pronto, do nada eu troquei a letra. Eu cantei o refrão do mesmo louvor que eu cantei pra Beth. Do nada eu comecei a cantar esse louvor. Eu disse, Senhor, que louvor é esse que eu nunca escutei? Mas Deus me disse assim, Pedro, lembra que vai ter momentos que você vai passar e que muitos iriam passar com o que você passou? Eu disse, lembro. Ele disse, pois bem, eu estou lhe dando esse louvor e eu quero que você escreva num papel. Escreva num papel e anota. Anote tanto no celular quanto no caderno. Porque eu tenho um caderno que eu levo para a escola, inclusive estou até com a roupa da escola, que eu levo para a escola, de vez em quando eu anoto lá algumas coisas que Deus coloca no meu coração, tipo histórias, louvor, como nesse caso. E eu comecei a fazer esse louvor. Até que numa quarta-feira, não, terça-feira. Terça-feira eu estava aqui nesse sofá, eu disse, eu vou escrever. E eu comecei a escrever. Cada vez que eu cantava, cada vez que eu pensava qual era o louvor certo, o Espírito Santo me guiava, dizia, olha, esse louvor aqui. E detalhe, o que esse louvor fala, o que esse louvor nos mostra, a letra dela, eu passei quando eu estava na batalha espiritual, de vez em quando eu lutava. E teve momentos que eu achei, rapaz, eu não acredito que eu fiz um louvor, que eu compus um louvor, uma canção. Não acredito. Até agora eu não acredito. Mas olha como Deus é interessante, né? Olha como é interessante o agir de Deus. Outro domingo, quando deu uma semana depois do acontecimento que Deus me deu esse louvor, Beth, ela pediu novamente oração. E tá, aí foi orar, oramos. E eu cantei novamente esse louvor pra Beth. Ela olhou assim e disse assim, caramba, Pedro, eu tô chocado. Se ela tava, imagina eu, que eu nunca fiz, nunca compus um louvor. Nunca compus. E teve esse momento, e eu assim, Beth, eu vou escrever. E até que Beth deu uma sugestão. Pedro, que tal um dia a gente gravar esse louvor juntos? Eu e você cantando esse louvor. Eu disse, vamos. Agora é só orar para que um dia Deus dá uma oportunidade de entre eu e a Beth se encontrar e a gente gravar esse louvor. Também, esse louvor, eu tava na escola, tava tendo uma chicana, aí teve show de talentos. Claro, cada um cantou, outro dançou, outro fez cada coisa do seu talento. E eu pensando, Deus, eu vou cantar um louvor, mas eu não sei qual louvor eu vou cantar. Aí Deus colocou no meu coração, aquele que eu te dei. Aí ele disse, aquele, Senhor? Sim, mas eu queria cantar
o primeiro lugar que eu queria cantar é na igreja, Senhor. Ele disse, não, cante aqui. Cante aqui porque tem muitos que precisam escutar. Cante um pedacinho desse louvor. Cantei. Nervoso, porque tinha, assim, claro, tinha uns cristãos lá, mas o meu medo era que cada um julgasse. Porque, né, cada um julgava. E eu olhei assim, eu disse, Deus, me ajuda com a sua graça. E Deus fez isso. Cantei um pedacinho. Os professores tudo me deram um abraço, disseram coisas maravilhosas, disse para eu não desistir, que eu tenho que seguir, assim, que eu podia fazer curso de música, fazer tipo. Eu disse, amém, né? Obrigado. Bom, e foi assim que Deus me deu esse louvor. Deus me deu esse louvor e, claro, se vocês querem escutar esse louvor, se vocês querem saber qual é o louvor, eu vou deixar para vocês, tá bom? Bom, se vocês quiserem escutar esse louvor, escreva nos comentários dizendo assim, eu quero, que claro, eu vou gravar. E novamente eu peço desculpas por não gravar o vídeo de semana passada. Pois porque eu estava assim, ocupado com alguma coisa. E eu tive muitos estudos. E eu tenho muitas provas para fazer. Então, assim, provas, trabalho, vice-versa. Então, assim, eu tô um pouco sobrecarregado. Mas quando eu tiver tempo, se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo novo para vocês. Mas a única coisa que eu peço é que vocês compartilhem para todo mundo. Comentem os seus vídeos favoritos. Fique à vontade, porque se vocês quiserem contar o seu testemunho, o que esse louvor passou ou não, fique à vontade. Bom, então esse é o testemunho desse louvor que Deus me deu. O nome é Eu Não Mereço. Mas quando você pode perguntar, eu não mereço? Mas se você escutar a letra da canção, você vai entender por que essa frase. Por quê? E claro, se vocês querem que eu e a Beth canta esse louvor, tipo, oficialmente, nos ajuda. Nos ajuda com nossos canais. O canal dela eu acho que vai estar na descrição se eu conseguir, tá? O canal dela eu vou colocar na descrição se eu conseguir, claro. Então, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês cada dia. E claro, eu só vou colocar o louvor se vocês quiserem e coloca no canal, tá bom? Se colocar primeiro 2 pessoas, eu faço. Bom, fiquem com Deus e que Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz.